Olá, como eu tinha prometido, hoje eu vou estar fazendo um videozinho onde nós vamos tratar do mesmo assunto que tratamos no primeiro dia que estudamos sobre o livro do profeta Daniel. E porque muitas pessoas que queriam ter estado não puderam estar, então para que nós possamos ter um resuminho do que foi a primeira aula e assim na segunda aula nós possamos estar juntos para continuar com a segunda parte do estudo e é uma bênção de Deus. Eu agradeço ao pastor Wesley que me deu essa oportunidade, agradeço ao Senhor nosso Deus que tem sido tão misericordioso para conosco e gostaria que antes que a gente começasse a conversar a respeito de Daniel, a gente só refletisse um pouquinho sobre um texto que tem na palavra do Senhor no livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo de número 11, onde diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de sede, não fome de comida nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. E nós podemos nos alegrar e agradecer ao Senhor porque nós temos essa oportunidade. Nós desejamos estudar e ler a palavra do Senhor, ela está acessível a nós, e nós temos essa liberdade. E graças a Deus temos também a vontade, o desejo de conhecer a palavra do Senhor. Mas ali no texto diz que virão dias em que muitas pessoas gostariam de ler, gostariam de ouvir, gostariam de ter acesso à palavra do Senhor, mas não terão. Graças a Deus estamos num tempo em que temos tudo isso, de graça e por amor do Senhor. Então, falando um pouquinho a respeito do livro de Daniel, eu gostaria de primeiro fazer uma retrospectiva histórica. Nós fizemos isso na primeira aula com a turma que estava na aula online. E começando lá no tempo de Abraão. Deus chamou Abraão. De Abraão, Deus fez uma família, porque ele foi pai de Isaac. Isaac gerou a Jacó. Jacó, que foi chamado de Israel, gerou filhos que deram nome às tribos de Israel. Quando Jacó estava lá na terra onde ele habitava, na terra prometida, tinha sido prometida a Abraão, houve uma grande fome naquela terra. E o filho dele, José, nós sabemos que tinha sido vendido por seus irmãos e estava no Egito. E lá no Egito tinha bastante comida, porque era uma época de escassez, porém, José, que era um excelente administrador, tinha ajudado no governo daquele país e tinha feito provisões, porque ele tinha tido uma revelação desse tempo de escassez. Havia uma revelação do tempo de escassez. Ele tinha interpretado um sonho que falava dessa escassez. E então José chamou a sua família para o Egito e lá foram eles. E acabaram que ficaram 400 anos, porém escravizados lá no Egito. Eles clamaram ao Senhor, o Senhor então enviou Moisés. Moisés conduziu o povo pelo deserto rumo à terra prometida, porque eles queriam voltar para sua terra, e 40 anos peregrinaram no deserto, até que depois entraram na terra prometida, porém sob a liderança de Josué, porque Moisés os conduziu, mas não entrou na terra. E nós sabemos que então eles tiveram que lutar para reconquistar aquela terra que já pertencia a eles. Eles lutaram, então conquistaram a terra, se estabeleceram e foi feita então uma divisão em tribos, as 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos, que era uma nação única, Israel, durante em torno de 330 anos eles ficaram com uma forma de governo chamada teocracia,
onde o governo era de Deus. Eles se deixavam governar apenas por Deus. E Deus enviava juízes, e o povo se desviava, Deus enviava o juiz colocava o povo no trilho, aquele juiz morria, e o povo se desviava, vinha outro juiz, e assim foi até o último juiz, que foi Samuel. Samuel era aquele filho de Ana, lembram dele? Tá. Então Samuel, na época de Samuel, o povo pediu um rei. Samuel ficou extremamente aborrecido com aquilo e Deus disse: não, dá um rei para eles, porque não é contra ti que eles estão revoltados, é contra mim. Não é a ti que eles estão abandonando, é a mim, Deus disse para Samuel. Samuel então ungiu Saul. Saul reinou 40 anos e Saul também terminou o reinado dele e foi ungido Davi. Davi então se tornou o rei de Israel. Davi já tinha sido ungido, na verdade, e se tornou então o rei de Israel. Governou 40 anos. Davi, morrendo, veio reinar Salomão, 40 anos também. Salomão, aquele que construiu o templo, nós sabemos, o mais sábio da terra. E depois de Salomão veio reinar Roboão. Roboão não foi um bom rei. Roboão colocou pesados impostos sobre o povo. E quando perguntaram para ele se ele podia baixar os impostos, ele foi se aconselhar com os seus conselheiros jovens. Os conselheiros jovens, que não tinham experiência dos mais velhos, não tinham a vivência dos mais velhos, aconselharam ele que ele não tirasse os impostos, muito pelo contrário, colocasse mais um pouco. Isso gerou uma grande revolta no povo. Então por essa revolta do povo, aconteceu a divisão dos reinos. O reino do norte foram 10 tribos que ficaram com o nome Israel e a capital Samaria, e o reino do sul foram 2 tribos, Judá e Benjamim, que ficaram com o capital chamado Reino de Judá, e ficaram com a capital em Jerusalém. O reino do norte teve 19 reis. Tem que observar, tem que pegar minhas anotações, né? 19 reis, todos eles maus. O reino do sul, que era Judá, teve 20 reis e alguns muito bons. Houve um rei chamado Josias, muito bom, fez grandes reformas em Judá, que esse rei, na época dele, foi que surgiu Jeremias. Mas Jeremias, não quero falar muito sobre ele, porque Jeremias é um outro livro, uma outra história. Quem sabe futuramente a gente estude Jeremias. Mas vamos voltar um pouquinho lá no Reino do Norte, que teve 19 reis maus. Em 722 a.C., a Assíria, sob o governo de Sargão II, dominou o Reino do Norte, ou seja, dominou Israel e levou cativo o povo, exilou o povo de Israel. Sobraram bem pouquinhos que se misturaram ao povo assírio e formou o povo samaritano. Então, Israel, o Reino do Norte, ele praticamente desapareceu, porque se fundiu com os povos da Síria. A Síria, lembramos um pouquinho, que tinha capital em Nínive e que era um dos povos mesopotâmicos. A gente estuda isso em história geral. Povos mesopotâmicos, sumérios, acádios, assírios e caldeus. Os assírios eram de lá, da Mesopotâmia. E o Reino do Sul continuou. Mais de 100 anos depois que o Reino do Sul estava intacto, pelo menos continuando sua vidinha,
foi quando aconteceu o quê? O reinado de Josias era muito bom, só que ele se envolveu numa guerra que não era dele. Ele inventou de lutar com o Egito e achou que o Egito representava um perigo para ele. Lutou com o Egito e perdeu essa guerra. Então o faraó Neco, que reinava sobre o Egito, acabou matando, ou seja, não sei se foi ele diretamente, mas na batalha ele morreu. E quem entrou no lugar dele para reinar foi um filho dele, chamado Jeoacás. Mas, porém, ele governou bem pouquinho tempo e faraó Neco foi lá e depôs ele e ainda levou Jeoacás cativo para o Egito. Aí ele colocou no lugar de Jeoacás, ele colocou o irmão, o filho de Josias, irmão de Jeoacás, que era Jeoaquim. Jeoaquim é aquele rei que aparece lá no livro do profeta Jeremias, que Jeremias profetizou contra ele, avisando que a Babilônia viria sobre o reino de Judá. E ele não só não deu ouvidos, como ele mandou queimar, como ele queimou os rolos da lei, os rolos da profecia, onde Jeremias tinha escrito, na verdade não foi Baruque, né? Escreveu as profecias, e ele queimou, cortou com canivete os rolos e botou no fogo, porque ele não aceitou aquela profecia que era contra ele. Aqui nós podemos tirar uma liçãozinha, né, irmãos? Muitas vezes para nós é difícil ouvirmos palavras que nos confrontem. Como disse o pastor na Santa Ceia, e a irmã Annelise também reforçou no curso da quarta-feira. Muitas vezes nós temos dificuldade em aceitar aquilo que nos confronta. E nós preferimos fazer de conta que não vimos e ainda ficarmos bravos, furiosos e não aceitarmos. E ele não aceitou. As profecias eram contra ele, sobre os erros que ele estava cometendo. Então ele não só queimou o rolo onde estavam as profecias de Jeremias, como ele mandou prender Jeremias e Baruque. Mas ele não conseguiu, porque os príncipes de Judá tinham dito para Jeremias e Baruque: olha, vocês fujam e se escondam, porque a gente não sabe o momento que o rei ler essas profecias, ouvir a leitura, ele vai ficar chateado com vocês. E ficou mesmo. Só que não adiantou. Baruque escreveu, Jeremias entregou a profecia e Baruque escreveu novamente. Bom, mas então nesse período, no reinado de Jeoaquim, filho de Josias, irmão de Jeoacás, foi que aconteceu a invasão, o cativeiro, o momento em que levaram o povo cativo. Como é que foi isso? A Babilônia a Síria estava dominando, e a Babilônia lutou com a Síria e conseguiu vencer. O Egito, por sua vez, foi lá lutar com Babilônia e perdeu. E quando o faraó Neco fugiu de volta para casa, Nabucodonosor, que era o general que comandava os exércitos que lutavam, nesse tempo quem governava na Babilônia era Nabopolassar, pai de Nabucodonosor. Nabucodonosor veio perseguindo o Egito para o sul. E nós sabemos que no sul da Palestina, no norte da África e no sul da Palestina, fica o Egito. E que ele, para chegar ao Egito, ele ia passar por dentro da Palestina. Então, chegando em Jerusalém, Nabucodonosor, perseguindo o faraó, né, e seus exércitos que vinham para o Egito. Isso é bom vocês olharem num mapa bíblico. Geralmente, no fim da Bíblia, da nossa Bíblia, tem esses mapas. Então, olhem onde fica o Egito e olhem onde ficava Jerusalém naquele tempo. E então, Nabucodonosor, estando em Jerusalém, descobriu que o pai dele, Nabopolassar, lá na Babilônia, tinha morrido.
e ele tinha que voltar então para assumir o poder, o trono, no lugar do seu pai. Só que ele disse assim, penso eu que ele disse assim, imagino que ele disse assim: bom, já que eu estou aqui, não vou embora de mãos abanando. Pegou um grupo de judeus e levou como cativos, não se sabe quantos. E nessa leva, a primeira invasão e a primeira leva de cativos que ele levou, que foi em 605 a.C., ele levou Daniel e os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, que depois tiveram seus nomes trocados. Então, isso que eu falei até agora é para que nós entendamos em que contexto histórico começa a obra de Daniel, começa a história de Daniel e de seus amigos. Daniel, então, foi levado nessa primeira leva de cativos em 605 a.C. Daniel era um jovem de linhagem nobre. Os amigos dele também eram pessoas de linhagem nobre. Eles foram levados e chegando lá na Babilônia, aí vou começar a ler aqui então o capítulo 1 do profeta Daniel, as coisas que nos interessam, que agora então nós entramos no estudo de Daniel. Diz assim a palavra do Senhor em Daniel capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Jeoaquim reinou só 6 anos, tá, irmãos? Rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém. Por que ele veio a Jerusalém? Porque ele vinha perseguindo o faraó Neco, que vinha fugindo com o exército egípcio a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra de Sinar, que é a mesma Babilônia, para a casa do seu Deus. Não sei que Deus era esse, mas parece que era Bel, porque Bel era o principal Deus dos babilônicos. Eles eram um povo idólatra, politeísta. E os pôs na casa do tesouro do seu Deus, que parece que era Bel. Essa história vocês podem encontrar se você ler o 2 de Reis, capítulo 24, 1. Eu aconselho a ler os últimos versículos do capítulo 23, porque é bom para contextualizar. 2 de Crônicas 3, 36, 5 a 7. 2 de Reis 20, 17 a 18, 24, 10 a 16, 2 de Crônicas 36, 10, Isaías 39, 7 a 8. Conta essa história aqui, os primeiros momentos do livro de Daniel. O livro de Daniel foi escrito, segundo consta aqui, e há um consenso geral, foi escrito por Daniel. O tema principal desse livro é o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, ou seja, o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos da terra. Deus é aquele que levanta reis e abate reis, diz em Daniel. Então, o tema central do livro é esse. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e sobre todos os reinos da terra. Quando eles chegaram lá em Babilônia, Daniel, que o nome dele significa Deus é meu juiz, foi mudado para Beltesazar. Lembram? Os amigos dele também tiveram os nomes trocados. Então, chegando lá, disse o rei, no caso Nabucodonosor, a Aspenaz, chefe dos seus eunucos. Eunucos pode ser apenas alguém que faça parte do governo, não quer dizer que seja necessariamente um homem castrado, porque naquele tempo não era chamado de eunuco somente um homem castrado, mas também eram pessoas altos, ocupantes, altos cargos que tinha no governo. Que trouxesse alguns dos filhos de Israel, que ele tinha trazido como exilados, né? Tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência,
instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Parece, segundo consta que eu estudei, que a língua dos caldeus naquele tempo era o aramaico. Então, Daniel e seus amigos tinham que aprender essa língua nova, aprender a cultura e tudo mais. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, os cativos, Daniel, os jovens, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesassar. Beltesassar, tem o nome de Bel no nome. Ananias, o nome de Sadraque. A Misael, o nome de Mesaque, e Azarias, o nome de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Aqui nós podemos tirar uma primeira lição prática já desse capítulo de número 1. Daniel e seus amigos estavam longe da sua terra, longe da sua família, numa terra estranha, longe da sua cultura, numa terra estranha, uma terra idólatra, uma terra politeísta. E eles não tinham lá porque eles quisessem, tinham sido forçados a ir para lá, mas eles tomaram a firme decisão de não se deixarem contaminar por aquela cultura, por aquelas iguarias, por aquela religião. Eles não quiseram nada daquilo. Eles resolveram continuar fiéis ao seu Deus, que era o Deus Todo-Poderoso. Eles poderiam ter dito, bom, a gente já está aqui, vamos no embalo, vamos entrar nessa aí, porque senão vão capazes de nos matarem. Mas eles não. Eles preferiam, eles estavam dispostos a qualquer coisa, mas a permanecerem fiéis ao seu Deus. Isso é uma lição prática que nós podemos tirar. Eles eram jovens, mas eles tinham uma cabeça muito boa e eram homens de fé e homens firmes nos propósitos de obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos eunucos. Deus não nos abandona nunca, Mesmo na terra estranha, num lugar difícil, Deus mandou alguém que compreendia eles. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por quê? Pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos por 10 dias. Olha a humildade dele. Os teus servos por 10 dias. E que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com teus servos. Ele atendeu e os experimentou por 10 dias. No fim de 10 dias, sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei, cuidando da saúde. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho, e lhe davas a beber água, e a comer legumes. Ora, estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência em todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxesse o chefe dos eunucos, os trouxe à presença do rei Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, entre e todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro, que foi em 539 a.C. Essa é a primeira lição
Continuamos segunda-feira às 20 horas. Deus abençoe a todos.